Deus seja louvado, agradecido seja o nosso Deus pela sua bondade, as suas misericórdias para conosco. Nós estamos aqui mais uma vez estudando Filipenses, primeiro capítulo, versículo de número 27. Vivei acima de tudo do modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo nos exorta a viver uma vida de cidadão do reino dos céus. E desafiando nós nesse estudo, nós somos convidados a pensar que o cidadão dos céus, ele tem um novo caráter, ele tem uma nova conduta. Somos convocados pelas Escrituras, ensinados, exortados a abandonar os velhos comportamentos, aquilo que nós estávamos acostumados a fazer, a viver, a ter como característica antes de conhecermos a Cristo. Uma vez que fomos libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, nós temos agora uma nova conduta, um novo caráter. Como tenho mencionado, nós não somos mais um ímpio, mais um profano, mais um impuro, mas somos cidadãos do reino dos céus, cidadãos com uma cidadania celestial. E Paulo, em Colossenses 3, do versículo 7 a 9, ele nos exorta da seguinte maneira: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Vejam que o verdadeiro cidadão dos céus, aquele que possui uma cidadania celestial, ele de fato está mortificando os feitos da sua carne. Nós vivíamos de uma outra maneira antes de conhecer a Cristo, e agora nós temos um novo padrão, nós temos um caráter formado e conformado pela palavra de Deus, e a nossa conduta deve ser uma conduta de cidadão celestial, de novas criaturas refeitos em Cristo Jesus ou refeitas em Cristo Jesus. Nós precisamos instruir a nossa família, os membros da nossa família, precisamos enfatizar isso no seio da nossa igreja, a necessidade que nós, enquanto cidadãos do reino dos céus ou cidadãos celestiais, nós temos que mortificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e ações erradas. Isso é uma luta constante, é uma luta diária. A cada manhã, a cada dia, nós temos que mortificar os pensamentos, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, todas as nossas condutas que são erradas, conforme a própria Escritura nos adverte. Seja ira, seja indignação, seja maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar, não mentir um ao outro. Todas essas coisas nós devemos despojar, mortificar e despir daquilo que pertencia àquela velha criatura que não conhecia Cristo. Devemos nos livrar diariamente de traços de caráter impróprios para uma nova conduta de cidadãos do reino dos céus. É necessário observar a nossa postura, é necessário observar a postura dos membros da nossa família, a nossa conduta, a conduta da igreja, a conduta da liderança da igreja, se de fato nós temos padrões estabelecidos, se nós temos princípios, um caráter e uma conduta que realmente condiz, não é, com esta cidadania que nós possuímos em Cristo Jesus. É muito importante nós enfatizarmos que agora nós somos cidadãos dos céus, nós temos uma cidadania celestial, nós não somos mais profanos,
nós não somos mais impuros, nós não somos mais ímpios. E nós somos desafiados, mandados, ordenados pela Escritura para nos revestir como um novo homem que se refaz no pleno conhecimento de Deus. Por isso é que Paulo está dizendo, vivei acima, não é? Bem acima de um padrão elevado de conformidade da dignidade do Evangelho de Cristo. E o nosso padrão de vida dará evidências de qual é esse valor do Evangelho, qual é a dignidade de Cristo. Se vivemos vida desregradas ou desprezíveis, ou vivendo com o velho homem, com uma velha natureza, isso evidencia que nós não entendemos o Evangelho, nós não damos a devida dignidade do Evangelho de Cristo, muito menos a pessoa de Cristo, muito menos a sua obra redentora. Então vejam bem, nós temos que assentar com a nossa família, a desafiar a nossa igreja, a repensar esses padrões, a avaliar o nosso caráter dentro da família, o nosso caráter dentro da igreja, a nossa conduta na família, a nossa conduta na igreja. E mais do que isso, sair desses arredores e mostrar para a sociedade, mostrar para a cultura, mostrar para o mundo que nós somos realmente cidadãos dos céus e que essa cidadania celestial, ela é plena, ela é realidade em nossas vidas. Por isso é que Paulo nos desafia em Colossenses 3,12 a tomar uma nova postura. Paulo, escrevendo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: fugi dos maus desejos da juventude e persegui a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro, com uma vida santa. Então ele diz que nós devemos ter uma postura, uma atitude de fugir dessas situações, de fugir dessas características, de fugir dessas posturas, de mortificar, de abandonar essas coisas, para que nós possamos evidenciar que nós somos verdadeiramente cidadãos dos céus, que nós possuímos em nossa natureza, em nosso interior, uma cidadania celestial evidenciada no nosso caráter, na nossa conduta, na nossa relação familiar, na nossa membresia como igreja. Você, enquanto membro, perto dos vizinhos, perto do patrão, perto do funcionário, onde quer que você se encontre, nós temos essas responsabilidades sobre nós. E Colossenses capítulo 3, versículo 12, Paulo nos exorta a nos revestir de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão, de benignidade, de longanimidade. Ele falou assim, olha, revesti-vos como eleitos de Deus. É necessário ter uma nova roupagem, uma nova característica, uma nova conduta, um novo caráter. Revesti-vos como eleitos de Deus. Lembrar isso, trazer isso à nossa mente, nós somos eleitos. E Paulo fala em Efésios 1,4 que nós somos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos, para sermos irrepreensíveis perante Ele em amor. Então nós devemos possuir essa cidadania, nós devemos possuir esse caráter, essa conduta e evidenciar na nossa vida prática. Devemos andar dignos desse Evangelho, do Evangelho de Cristo. O Evangelho nos tornou, nos qualificou como cidadãos dos céus. É o Evangelho que nos qualifica nessa cidadania celestial. Devemos viver de uma maneira que isso represente a nossa realidade, a forma pela qual você vive, a forma pela qual você se conduz, a sua postura familiar, a sua conduta como cristão, como membro de igreja, deve dar evidências da realidade desse Evangelho, da dignidade desse Evangelho na sua vida. Devemos constantemente, continuamente mudar o nosso pensamento. Paulo diz isso em Romanos 12, 1 e 2, de que isso deve ser transformado pela renovação da nossa mente, nos livrar de atitudes de pecados
conscientemente de uma mentalidade conformada, de uma mentalidade formada pela Escritura, corrigida pela Escritura, educada pela Escritura. Devemos buscar constantemente o caráter divino, o caráter de Cristo, não é? A conduta de Cristo e realmente vivenciar essa cidadania celestial que nos é concedida pela graça de Deus em Cristo Jesus. Cristo comprou a nossa cidadania celestial e seria desonroso viver com desprezo para com ela. Por isso é que Paulo nos exorta: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Resumindo, a nossa cidadania celestial, nós, enquanto cidadãos celestiais, nós temos esse novo caráter, essa nova conduta, para mostrar que nós lutamos por um evangelho digno, que nós lutamos por um evangelho que trouxe um Cristo que é o Senhor da glória, que é o Deus encarnado, que morreu em nosso lugar, que nos substituiu lá na cruz do Calvário, que pagou por cada um dos nossos pecados. Ele doou a sua vida para que nos tornasse cidadãos celestiais, para que Ele nos desse essa cidadania celestial e para que nessa terra, nesse presente século, nós mostrássemos ao mundo quem somos em Cristo Jesus. Que a sua família entenda isso, que a sua igreja entenda isso, que você entenda isso e que possamos colocar em prática tudo isso pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelas misericórdias de Deus. Pense, você é um cidadão dos céus. Você possui uma cidadania celestial. Você tem um novo caráter, você tem uma nova conduta que dá dignidade a esse evangelho, à pessoa de Cristo e à obra de Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa família, a nossa igreja. Fiquem todos com a paz de Cristo e assim Deus nos conceda graça. Até mais.